Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cris Porto, trabalho com bolos, com cobertura de barecrim, que é minha paixão. E hoje eu vou ensinar para vocês a minha massa favorita, que eu só faço os meus bolos com ela, que é a base de óleo. Bolo pequeno, sem muita camada de recheio, eu gosto de trabalhar com a de óleo porque ela traz mais uma. A massa fica mais molhadinha, sabe, gente? Eu prefiro. Agora, quando é um bolo mais estruturado, aí eu gosto de fazer a base amanteigada. Se vocês quiserem depois, comenta pra mim que eu faço pra vocês a receita da base amanteigada de vanilla. Bom, em primeiro lugar, eu separei todos os ingredientes. Gente, eu gosto de fazer isso, é o meu método de trabalhar. Então, eu separo tudo para também eu não esquecer, porque a gente confeiteira é um monte de coisa na nossa cabeça, então se deixar tudo assim para a última hora, a gente fica louca. Enfim, então esse método aqui nós vamos começar a bater os ovos com açúcar até criar uma espuma. Depois de feito isso, nós vamos adicionar o óleo aos poucos para a gente não perder o ar que entrou nessa hora que nós batemos os ovos com açúcar, tá bom? Então primeiro aqui a gente vai colocar os ovos. Bom, toda a receita vai estar escrita aqui embaixo em gramas, viu, gente? Porque eu adoro trabalhar só com gramas e todo mundo tem uma balancinha em casa, né? E quem não tem ainda, faça favor de comprar, porque é baratinho, gente. Porque ajuda muito, 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 muito. Porque assim, aí a gente fala assim, ai, põe uma xícara de açúcar, uma xícara, não sei o quê. Mas o que acontece? A minha xícara de 240, de 250, de 200 ml, você não vai ter a mesma medida que a minha. Então, quando é por quilo, você sabe tudo certinho. Então, eu vou bater isso aqui até virar a espuma e volto aqui com vocês, tá bom? Já volto. Bom, gente, aqui já virou um creme e eu quero dar uma outra dica para vocês. Quando vocês comprarem um açúcar cristal, que ele é mais grossinho, vai lá no liquidificador, bate até virar um refinado. Por quê? O açúcar cristal, quando você leva ao forno, você já viu que, assim, muitas vezes em cima da nossa massa fica muito caramelizado e as laterais também? É justamente isso, gente, porque o açúcar ele vai caramelizar com o calor e muitas vezes dá aspecto de queimado e quando a pessoa parte o bolo não fica bonito, né, gente? Eu particularmente não gosto. Então, aquele topinho eu gosto de tirar, as laterais eu gosto de limpar. Então, para que fique menos serviço para vocês, vai lá, bate no liquidificador o açúcar, que fica mais fácil. Bom, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo que virou um creme? Desse creme aqui, nós vamos agora colocar na velocidade média. E vamos acrescentar o nosso óleo aos poucos, que igual eu falei para vocês, a gente não quer que tire esse ar daqui de dentro, né? Então vamos devagarzinho, com calma. Porque fazer bolo, gente, você tem que ter paciência, você tem que ter amor nisso aqui. Ai, Cris, eu não tenho tempo, porque eu tenho muito bolo para fazer. Não, gente, faz parte. Isso aqui faz parte do processo para o seu bolo ficar bom. O meu fica muito bom. Depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou peneirar a minha farinha de trigo e vou adicionar o leite aqui aos poucos. Bom, gente, eu vi que misturou aqui, eu já desligo. Só misturou. E o que eu vou fazer? Eu vou dar esse aqui é opcional. É opcional. Mas assim, todas as vezes que eu faço, eu gosto mais porque o bolo fica muito mais fofinho. Eu vou pegar o leite
e vou colocar lá na receita, não vai estar escrito, mas depois eu vou arrumar para vocês. Eu vou esquentar esse leite assim, até ficar morninho, e vou acrescentar 15 gramas de vinagre, tá? Vinagre de maçã, qualquer vinagre, sem ser de álcool, é claro, né? Qualquer um desses vinagres. Terminou. Esse aqui é o último que você vai fazer, colocar o vinagre aqui dentro. Por quê? Quando você coloca o vinagre, depois dele morninho, ele vai talhar de uma vez, gente. Vai separar o leite e vai ficar um soro. Então, eu não quero que aconteça isso, porque isso vai afetar lá no seu bolo. Então, o que você vai fazer? Vai peneirar a sua farinha, deixar tudo já adiantado. Por quê? Porque você vai intercalar esse buttermilk, né? Esse buttermilk junto com a farinha. Então, se você vai fazer isso, aqui eu coloco, desculpa, se você vai fazer isso, então vamos fazer por sequência para isso aqui não talhar. Próxima etapa, depois que fez isso aqui, eu vou colocar uma pitada de sal, que também vai estar escrito lá na receita a quantidade. A essência de baunilha, a gente já vai colocar aqui, vamos dar uma misturadinha nisso aqui. A essência de baunilha entra aqui também, vai estar lá a medida certinha para vocês. Pronto, feito isso, vamos levantar aqui. Primeiro eu vou peneirar a farinha com o sal e o fermento, gente, eu gosto de deixar por último, eu não vou peneirar junto aqui. Tem pessoas que faz tudo junto, eu não gosto, porque eu gosto de primeiro misturar a farinha, ali depois, por último, eu colocar o fermento, para ele não ficar agindo ali e a gente perder todo o processo do bolo. Mas assim, gente, cada um trabalha de um jeito, né? Na confeitaria. Isso aqui não é uma regra, é a minha regra. Então, para que eu faça os meus bolos ficar do jeito que eu gosto, padrão sempre, eu sempre faço desse jeito. Eu não mudo minha rotina em nada, é desse jeito aqui. Bom, agora que já tá peneirado, eu vou aquecer o nosso leite, assim, uns 30 segundos só e volto aqui para te mostrar, viu? Pronto, o meu buttermilk, o meu leite já esquentou e o meu vinagre tá aqui. Eu vou colocar um pouco de farinha de trigo. Aqui na batedeira, bem devagar. Para intercalar com esse leite. Agora, nesse momento, eu coloco vinagre. Dou uma mexidinha. A hora que você vai mexer aqui, você vai ver que já vai talhar. Talhou, você já coloca aqui, ó, gente. Você viu? Rapidinho você já coloca para poder não criar muito, não talhar muito, eu não gosto. Ele começou a querer talhar, eu já tiro ele de lá. Prontinho. E outra, não bata a minha massa muito tempo. For o prazo aqui de misturar, eu já venho com o próprio fouet, pego de baixo para cima sempre, para não perder nenhum ar disso aqui, gente. Aí eu vou vir com o fouet. Vou vir com o fouet e vou adicionar o nosso fermento em pó, né? Que é o último da nossa história aqui. E também de baixo para cima eu vou mexer nessa massa. Bom, como eu vou fazer um bolo pequeno, eu vou fazer, aqui vai caber 3 formas de 15 centímetros. Essa massa rende 3 formas de 15 centímetros, tá? Feito isso, nós vamos pesar de nossa balança. Nós vamos pesar essa massa. Eu peso, não vou no olhômetro.
Eu gosto tudo arrumadinho, gente. Bom, não tenho papel manteiga em casa. Eu tenho, mas eu tava com preguiça de recortar. Mas eu também quis mostrar para vocês uma outra solução. Papel toalha. Então você vai lá, passa o desmoldante aqui no fundo. Esse meu solta muito, mas é porque, né? E vem com o papel toalha e forra o fundinho da forma. Viu? Depois, quando assar, tiver prontinho, eu trago aqui para vocês verem. Agora nós vamos tirar a tara dessa forma e vamos dividir essa massa por igual. Não pré-aqueci meu forno, tá lá bonitinho. Não preciso de pré-aquecer seu forno. Vai deixar lá por 40 minutos. Esse bolo sem abrir esse forno, gente, pelo amor de Deus. Vocês não abrem esse forno não, viu? Então, aqui nessa primeira, eu vou colocar 550. Vamos lá medir. No 530. Vamos ver a outra aqui, quanto que vai dar. Tirando a tara. 530. Vamos ver esse aqui. Não, gente, eu vou fazer, ó. Vou fazer direitinho. Vou colocar... Não vou colocar 530, vou colocar 500 em cada forma, tá? Então, 500. Essa aqui vai dar menos, mas não tem problema, porque a minha fatia, cada fatia que eu corto para bolo, eu corto de 2,5, 3, sabe? Então, tá tudo bem também. Então, essa daqui vai dar... Vamos ver quantos que vai dar. 300... Vai dar 400 gramas, gente. Bom, 400 gramas. Então, aqui foi 500, 400. Então, 1,4 kg de massa. Então, você vai render. Então, isso aqui eu vou levar para o forno daquela forma, mais ou menos uns 40 minutos dentro do forno, sem abrir, please. 180 graus, vai depender do seu forno. E eu volto com essa massa pronta para vocês verem. Eu vou dividir, pra vocês terem noção o quanto essa massa é maravilhosa, tá bom? Já volto. Bom, gente, a nosso bolo já ficou pronto. Olha aqui. Vamos desenformar juntas e juntos aqui. Esperei amornar um pouquinho. Outra dica. Se você for congelar o seu bolo, você vai colocar numa grade dessa. Por quê? Porque assim o ar entra em 360 graus nele todo, vai tirar todo o ar dele quente lá de dentro, e quando você embalar no plástico filme, ele todo completamente frio, ele vai estar todo ventilado, gente. Então não vai ter nenhum problema quando você congelar, e para ter segurança no seu produto, viu? Então aqui nós vamos passar a espátula rente à forma para não machucar nosso bolo, viu? Só um pouquinho aqui. Aí eu vou mostrar para vocês quando eu forrei lá com o papel toalha. Pronto, fizemos isso aqui. Vamos abrir nossa forma. Lateral. Opa! Vamos virar esse bolo, tirar o fundinho. E aqui está, gente. Você vem aqui devagarzinho. Eu não tirei as bordinhas, tá vendo? Você vem devagarzinho e tira o papel toalha, gente. Só isso. E sem contar que fica mais barato, não é? Bem mais barato do que o papel manteiga. Ó, tá vendo, gente? Sai fácil, fácil.
Pronto, gente, resolveu nossa vida. Aqui está o nosso bolo. Aí o que eu faço, gente? Vou esperar ele esfriar mais aqui, bonitinho. Depois eu vou tirar esse topo caramelizado. Vou limpar a lateral dele para ele ficar mais clarinho, igual eu falei para vocês. Mesmo usando a farinha de trigo, o açúcar cristal que eu bati no liquidificador, ele ainda fica douradinho, tá vendo? Mas essa massa, gente, vocês não estão entendendo não, de tão gostosa que é e macia. Bom, gente, então foi isso a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não conhece o meu perfil lá no Instagram, chama Cakes. Gente, é muito fofinho, olha, muito fofinho. De um assunto eu passo para outro, né? Então, quem não conhecer ainda o meu perfil lá no Instagram, gente, chama Cakes pelo Mundo. Cakes _ pelo _ mundo. O que eu faço lá? Lá, gente, eu posto dicas do que vem da gringa, que eu moro aqui nos Estados Unidos, já morei em Londres. Então, assim, eu tô muito a par das confeitarias gringas, como se diz, né? Então, sempre tem novidades, sem tendência. Então, tendências que chega lá da Rússia, porque a Rússia, antigamente, gente, os bolos da França, né, para aquele lado de lá da Europa, eram os bambambam. Hoje em dia, as russas estão dominando o mercado de confeitaria, gente. É cada bolo, é cada técnica que vocês vão amar. Então, lá no meu Instagram, eu posto sempre tendência, novidade, tem um monte de receita, gente. Tem tanta receita por lá também que eu acho que vale a pena vocês irem lá e conferir. Aqui na descrição vai estar toda a receita desse bolo de vanilla à base de óleo. Eu quero mostrar para vocês, gente, por dentro dessa massa. Olha que delícia! Gente, é muito fofa essa massa. E ela é um cheiro, gente. Só isso aqui com cafezinho. Ai, meu Deus! Ok, gente, então essa foi a nossa receita deliciosa do nosso bolo de vanilla, minha massa que eu trabalho com ela há esses 8 anos e todo mundo ama, então não tem erro essa massa. Para bolo pequeno, não bolo muito estruturado. Ou então aquela vontade de tomar um cafezinho com bolinho, isso aqui, ó, delícia. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Beijo para vocês e obrigado por estarem até aqui.